Lili, então o Corinthians pega o Cruzeiro e tem apresentação hoje por aí? Exatamente, Bruno. Beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esportes. Estou aqui na sala de coletiva. Há pouco o treino foi aberto, então a gente pôde gravar um pouquinho do treino do Corinthians. Depois o Dorival pediu, pede para a imprensa sair e ir lá para a salinha de coletiva, que agora o treino é fechado, preparação total para a partida de amanhã contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Então, o Corinthians viaja hoje, tá? Sai aqui do CT por volta de 3 da tarde, o voo é às 4 da tarde, tem esse primeiro compromisso lá em BH, aí retorna e aí preparação total para a decisão nessa semifinal do Campeonato Paulista em jogo único contra o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte. Então, assim, uma viagenzinha longa, né, para a imprensa, pra gente que vai de carro, mais de 5 horas aí de estrada para chegar até lá. Agora, falando sobre a questão física dos atletas, pouco tempo de preparo e fica aquela dúvida. Será que o Dorival vai colocar o time totalmente titular no Campeonato Brasileiro, onde ele já deixou claro que é uma prioridade? Ou será que ele vai preservar alguns atletas, já que é jogo único no próximo sábado? A gente sabe do poder do Novo Horizontino, principalmente jogando em casa. Fica essa questão, esses treinos estão sendo utilizados justamente para isso. Falando das apresentações, daqui a pouquinho ali, naquela mesa, a apresentação oficial do Alan, que sim, já jogou, mas não tinha sido apresentado ainda para a imprensa, e também do Labiat, Zacaria Labiat, também vai falar com a gente, o marroquino, pela primeira vez, né? E a gente aguarda também para saber quando ele irá estrear em campo. O Dorival, no último jogo, já deixou claro que fisicamente ele ainda não está pronto, necessita de um preparo maior, mas aqui, claro, com certeza tiraremos todas as dúvidas para saber o que fez ele aceitar esse convite, o estilo de jogo dele, já que é um jogador que poucas pessoas conhecem, né? Então teremos a oportunidade daqui a pouquinho aqui na sala de coletiva. Eu volto com vocês aí, Bruno. Obrigado, viu, Lili? O Novo Horizontino joga também no meio de semana a Copa do Brasil. Tem isso ainda, viu, Jair? Olha, a gente, em termos de dívida, né, a gente tem priorizado nesse momento resolver a dívida com o Tadieres, e o Memphis sabe disso. Transparente, planilha aberta. Olha, Memphis, a gente está aqui tentando resolver a situação com o Tadieres e logo a gente vai buscar equalizar a sua situação. Ele entende isso, que ele é um cara de alto nível intelectual e ele é muito Corinthians. Ele quer que o Corinthians cresça, que o Corinthians vença, que o Corinthians esteja bem. Mas, logicamente, dentro de poucos dias a gente, como instituição, vai conversar com ele, com o staff dele, para buscar equacionar essa questão. Existe uma dívida, não vou revelar número, eu acho que isso não seria correto de minha parte. E uma vez que se equacione essa dívida, o que é equacionar? É pactuar, né? Como vai ser paga? Assim, não vai ser de uma vez, não tem como ser de uma vez. Uma vez que se equacione isso, a gente pode dar um próximo passo, que é pensar na renovação. Eu entendo que o Corinthians quer, eu entendo que ele quer, precisa conversar, mas o momento agora ainda é de resolver essa dívida que tem com ele, que se acumulou aí por diversos fatores, e depois tratar de renovação. Júlio Batista, para você foi uma surpresa quando o Memphis Depay aceitou jogar no Brasil, não especificamente no Corinthians, pensando nisso, mas vir para o futebol brasileiro, um cara reconhecido na Europa? Eu acho que não, pelo fato de muitos clubes começaram a trocar a forma de gestão, clube-empresa. Eu acho que isso deu um pouco mais, sobretudo, todo mundo estava falando isso lá fora, que o Brasil estava se reposicionando no cenário de futebol. Então, assim, o fato dele ter vindo, eu acho que para ele foi muito bom. É um jogador que tem um talento enorme e agora ele vai ter que demonstrar, né? Como tudo, né? Com um salário assim tem que demonstrar, né? Vai ser cobrado porque ganha muito. É a realidade do Brasil. Ele ganha um salário acima da média. E a gente sabe que isso acontece. Treinadores também como o Abel Ferreira e a equipe técnica, o corpo técnico dele também são cobrados porque ganham bem, mas porque entregam, porque... Sim. Conquistam títulos, disputam várias competições, chegam nas finais e assim vai. Agora, Edu Dracena, para o Corinthians, a melhor opção é a permanência do Memphis, mesmo custando tanto, e o Corinthians tem pendências com o jogador, financeiras. Eu acho que para o Corinthians vai ser muito bom e para o Memphis vai ser excelente. O Corinthians vai ser bom? Porque não tem outro Cicinho. Então se apega num cara que já está adaptado, o cara já ganhou título. É claro que a gente cobra muito do atleta, principalmente de um atleta como esse, resolver todo o jogo, e não tá resolvendo. Você pega os últimos jogos, o Memphis não tá legal, mas de repente chega numa decisão, ele vai lá e faz o gol da Copa do Brasil. Cabeça, né? Então são coisas então põe ele lá sentado, ganhando mas são o que tá coisas ganhando, que o futebol e só joga assim, infelizmente. não. E ele tá acostumado a não receber.
Entendeu? Essa é a vantagem, ele tá exatamente. tranquilo. Um dia eu vou receber, os jogadores do mas São agora Paulo fica também. tranquilo. Mas uma hora essa dívida a vai conta ser vai cobrada. vir. Sgarbi, Oi. eu sei que você gosta do Memphis Depay, né? Não tem como não gostar do futebol dele. E eu acho que até a maneira como ele ficou entrosado na nossa cultura, como ele encarou o Brasil, isso foi legal. Mas pro Corinthians é a melhor alternativa, pensando só no lado financeiro? O Memphis já se pagou, né, Rê? O que ele fez na Copa do Brasil, se for pensar, a semifinal foi o cara decisivo, na final foi o cara que fez o gol do título também, já se pagou. Ajudou a eliminar o Palmeiras. O Memphis já se Duas pagou, não vezes tem que campeão falar. da Copa do também. Brasil. Ele já se pagou, já se pagou. Subiu em cima da bola. Cicinho, tá tudo bem, então? Não, lá no Corinthians A inveja do tá Cicinho, tudo bem, ué. Aí já Vai viu a jogar, não inveja. vai receber. Vocês Você viria, pagaram imagina Ramos. você lá na Europa recebe uma proposta de vir pro clube que tá devendo 3 bi. Você viria? O Alisson queria mudar, hein? Olha só. Sou torcedor do Timão, as informações do Corinthians desta terça-feira. Amanhã tem jogo importante contra o Cruzeiro, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão, no final de semana, também joga a semifinal do Campeonato Paulista. Mas antes é pensar nessa partida aí contra o Cruzeiro, aí sim depois na semifinal do Campeonato Paulista, que é um jogo muito importante, mas o Brasileirão também é muito importante. E o Corinthians tem que focar, né, no Brasileiro também, e quer saber conquistar aí esses 3 pontos contra o Cruzeiro. O time do Cruzeiro chega pressionado aí para esse jogo, ainda não venceu no Brasileiro lá com o Tite. O Tite está pressionado. O Corinthians chega num bom momento para essa partida. É o 5º colocado no Brasileiro com 6 pontos. Se vencer pode ir a 9 pontos, então pode até pensar na liderança, né? Rodada aí que o Corinthians pode se dar bem, mas isso não depende só de si, vai depender da combinação de resultados. Os reforços que chegaram recentes, apresentados hoje, o Zacarias e também o Alan, 2 reforços aí que chegaram recentes. O Alan já até jogou na última partida mesmo no Paulista, até bateu o pênalti. Jogadores aí que eu acredito que vão ajudar bastante o Corinthians. E o Timão segue aí a preparação para as próximas partidas e principalmente aí para esse jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Uma informação aqui no GE, né? Corinthians assina novo contrato de patrocínio Master que pode render até 200 milhões por ano. Esporte da Sorte aí prorroga o vínculo com o Timão até o fim de 2029, pagará 150 milhões fixos e bônus por metas. Além do valor, o que muda, vamos ver aqui o que muda, né, em relação ao acordo anterior. O Corinthians renovou até 2029. Com isso, o Corinthians terá um incremento considerável no valor do patrocínio Master. O contrato anterior com a Esporte da Sorte, assinado em 24, era de 309 milhões por 3 anos, em média 103 milhões por temporada. Diferente do que acontecia até então, o clube poderá gastar todo o dinheiro do patrocínio da forma que quiser. Anteriormente, parte da arrecadação tinha que ser destinada a ações de marketing e outra fatia era reservada aí para o pagamento de uma grande contratação. O Timão utilizou recursos aí para contratar o Memphis. Em termos financeiros, este é o segundo maior patrocínio do futebol brasileiro, atrás apenas do Flamengo, que fatura 268 milhões por ano com a Betano. Aí o Corinthians renovando, né, prorrogando o contrato com a Esportes da Sorte. Pode arrecadar aí até 200 milhões por ano. É isso. Essas foram as informações do Timão. Deixa a sua opinião aqui abaixo, like, valeu e até o próximo vídeo.